Pessoal, boa noite. Hoje é o último webinário, né, do professor Antônio Marcos. A partir da semana que vem, nós iniciaremos duas disciplinas, o ciclo 2 e o ciclo 3. Essas duas disciplinas também terão os webinários na terça-feira. O ciclo 2 vai ser das 19 às 20 horas, tem uns 10 minutinhos de intervalo. Aí, às 20 horas e 10 minutos até 21 horas e 10 minutos, vai começar o webinário do ciclo 3, tá bom? Avisando hoje, para a gente já deixar mais ou menos programado, esses webinários ocorrerão em links diferentes, tá joia? É, Cada uma das disciplinas vai ter o seu próprio link lá na plataforma, do mesmo jeito que ocorreu com as disciplinas de até então, tá bom? Professor Antônio Marcos, obrigado. Bom De webinário. de nada, obrigado você. Gente, então boa noite para vocês, todos e todas. É um prazer estar aqui de novo, né? Nós estamos agora indo para o último webinário dessa disciplina. Esse aqui, conforme eu já havia adiantado para vocês, vai ser um fechamento, né, dos três experimentos que a gente teve. Então, vai ser assim, um momento que vocês podem estar falando, não precisa esperar até o final, se não quiser, porque agora, o que eu pensei nesse webinário foi fazer um condensado de todas as atividades, ou quase todas as atividades que a gente abordou nos três experimentos. Eu sempre mencionava alguma atividade, então tem atividade aqui que eu coloquei, que a gente já resolveu, inclusive, mas eu coloquei para facilitar para vocês, até para a questão de estudo, né? Ficar em um slide só, todas as questões, ou quase todas as questões. Deve ter uma ou duas questões inéditas aí que vocês não viram ainda, mas a maioria vocês já viram e eu já comentei, eu já fiz menção a elas durante os outros webinários. Então, assim, eu vou estar apresentando ou comentando as questões novamente e aí vocês podem, assim que sentir necessidade, pode falar. Só que como eu vou estar apresentando na tela cheia, se vocês forem falar no chat, eu não vou ver, não vejo vocês. A única coisa que eu vejo é o slide, mas eu vou ouvir, né? Eu ouço. Então, assim, se precisar, se quiser, pode abrir o microfone que eu vou estar conversando com vocês e a gente está discutindo, que é o mais interessante, né? Até gostaria que vocês não ficassem calados todo o tempo, né? Para deixar tudo para o final. Cada questão, se tiver alguma dúvida, é mesmo porque vocês já conhecem a questão, e aí vocês quiserem fazer um comentário sobre ela, porque você já tentou resolver e ficou com alguma curiosidade ou com alguma dificuldade, quer compartilhar alguma coisa, fazer algum comentário, fique à vontade, pode abrir o microfone e eu vou dar a palavra para vocês falarem. Beleza? Caso contrário, eu vou estar seguindo, mas o interessante é que vocês possam estar participando simultaneamente. Não preciso deixar tudo lá para o final. Tranquilos? Então, vou começar aqui. E aí, vocês podem estar falando. É um total de 12 atividades, né, que eu coloquei aqui. E vou comentar algumas aqui. Primeira atividade sobre o primeiro experimento lá do jogo dos discos. Algumas questões para pensar. Como o jogo dos discos ele está se referindo à probabilidade, né, como o seu carro-chefe lá, então tem algumas questões nesse nível de introdução para vocês estarem questionando ou colocando seus alunos para pensarem nesses casos. A primeira aqui, como proceder com os lançamentos para que sejam aleatórios. Esses lançamentos está se referindo, né, a moeda lá, o lançamento das moedas, os lançamentos das moedas lá do jogo dos discos, para que cuidados os alunos deverão ter
para poder garantir que o lançamento seja aleatório. Então, tem alguns cuidados que vocês podem estar colocando para eles para garantir essa questão. Perceba que se a moeda for lançada horizontalmente e a certa distância do tabuleiro, pode-se praticamente assegurar que o lançamento é aleatório. Enfim, quando você for lançar as moedas, não pode, por exemplo, estar muito próximo do tabuleiro ou do piso, depende de onde você está praticando, né, o experimento. E também deve ter uma certa uniformidade, principalmente se você pegar mais moedas para lançar em um só lançamento, fazer um lançamento com várias moedas, como a gente propôs lá no webinário 1, para agilizar, né, nos jogos, para não fazer 200 lançamentos um a um, você pode pegar, por exemplo, 10 moedas e lançar simultaneamente. Então, principalmente nesse caso, tem que garantir que esse lançamento seja aleatório. Então, deve ter uma certa distância, deve ser um lançamento horizontal, não pode chegar em cima do tabuleiro e soltar a moeda, abandonar a moeda, porque aí vai interferir na probabilidade, na questão também das barreiras, não estar encostado em parede, enfim. Outro questionamento. Um jogador, ao lançar uma moeda, chega bem perto, que eu já comentei agora, né? Mira no centro de um quadrado. Esse lançamento é aleatório? Provavelmente não, né? Porque você está mirando ali, está perto e você vai, se estiver abandonando a moeda, ou então com a mão lá bem pertinho, então isso vai interferir, não seria um lançamento aleatório, não. Terceiro questionamento: o que acontece se fizermos 1000 lançamentos com uma moeda cujo diâmetro é maior do que o lado do quadrado do quadriculado? Aqui está no momento de você trabalhar com o aluno a questão dos extremos, né, dos eventos extremistas. Por exemplo, um evento certo, que é esse caso que aborda aqui, né? Se você tiver, por exemplo, um disco que o diâmetro é maior do que a quadrícula que ele vai ter que parar, obviamente que sempre vai, no caso aí do jogador, sempre vai perder, né? E do outro lado sempre vai ser favorecido. Então, aqui você pode trabalhar o evento certo com ele, que a probabilidade é 1, e aqui no caso de errar, né, o lançamento, e aproveitar também e abordar outra parte quando você tem um evento impossível, para você mostrar para o aluno que sempre uma probabilidade ela vai estar compreendida entre 1 e 0, ou 0 e 1. Né? Sempre uma probabilidade vai ser 0, alguma coisa, admitindo ser 0 no caso de um evento ser impossível e admitindo ser 1 no caso de um evento ser certo. Então, nesse momento, você poderá estar fazendo esse estudo com o aluno. Continuação aqui das questões. Um estudante, ao desempenhar um quadriculado, usou um pincel de ponta grossa, que faz linhas de 3 milímetros, o que muda. Obviamente que essa espessura do quadriculado ele tem que tender a ser desprezível, para não interferir na probabilidade. Né? Um lançamento, um quadriculado com 3 milímetros, né, já vai ser tendencioso para o disco estar tocando, então não é muito desprezível. Então, quanto mais fininho for essa linha, melhor para não interferir. Se for ter uma largura considerável, ele vai interferir na probabilidade. Um estudante foi solicitado pelo professor a fazer 200 lançamentos de uma determinada moeda. Teve a seguinte ideia para acelerar a contagem. Arrumou 10 moedas iguais e lançava as 10 simultaneamente. Assim, fez apenas 20 lançamentos, mas contou 200. Isso pode, se caso os lançamentos forem, como a gente
comentou lá na primeira questão, tiver o cuidado de ter uma certa distância, de ser horizontal, de estar lançando uniformemente, né, as moedas, não tendo uma tendência, elas serem uma em relação à outra como se fossem espelhos, ser espelhado o comportamento, for de fato aleatório, não vai ter problema e vai poder fazer esse lançamento com várias moedas. Porém, se você lançar várias moedas, corre o risco de uma moeda ficar sobreposta à outra. No caso de sobreposição, o que você terá que fazer é recolher essas moedas que ficaram sobrepostas e fazer novos lançamentos com essas, apenas com essas moedas que ficaram sobrepostas. Se for válido o lançamento de várias moedas de uma vez para acelerar a contagem, o que fazer se em um determinado lançamento duas moedas ficarem sobrepostas, que eu já comentei, né? Ficando sobrepostas, você deverá recolher essas moedas e fazer um novo lançamento. Segunda atividade, também ainda sobre o jogo dos discos, e eu acho que sobre o jogo dos discos eu só abordei essa, que também foi uma atividade que a gente mencionou lá, como um problema motivador, né, motivacional lá, e aí eu trouxe para a gente fazer um comentário sobre ele de novo, e se alguém tiver alguma dúvida, tiver tentado, alguma coisa quiser colocar, fique à vontade. A simulação do jogo dos discos com os alunos tem múltiplos objetivos, tais como analisar aspectos experimentais, de modelagem históricos e evidenciar a importância do ferramental matemático no estudo e resolução de problemas que ocorrem ou naturalmente ou como consequência da intervenção do homem, incentivar a reflexão e desenvolver o espírito crítico do aluno no que diz respeito a essa intervenção. O material utilizado é o seguinte: 5 discos de cada diâmetro diferente. Os diâmetros abordados foram de 4 centímetros, 6, 8, 10, 12 e 14 centímetros. Sugere-se realizar essa atividade na sala de aula, em que o piso seja constituído de quadrados de 30 centímetros de lado. Se a escola não possuir piso com essa medida, os quadrados poderão ser desenhados no chão com giz ou fita crepe, por exemplo. Então, aqui tem um texto, que foi aquele mesmo texto motivacional lá que a gente abordou no webinário 1. Uma escola estava preparando uma festa junina e foi pedido aos estudantes que bolassem um jogo para arrecadar fundos. Os estudantes observaram que no pátio, onde seria montada a barraca do jogo, o piso era feito com quadrados de 30 centímetros de lado. Pensaram, então, em construir discos com um certo diâmetro D, que seria comprados pelos visitantes por R$ 1 cada um. O visitante jogaria os discos aleatoriamente no piso. Se o disco, depois de pousar, ficasse inteiramente no interior do piso, sem tangenciar as bordas, ele receberia R$ 2, sendo R$ 1 como devolução e mais R$ 1 como prêmio. O problema dos estudantes consistia em determinar o diâmetro D dos discos de modo que o resultado fosse favorável aos formandos, sem prejudicar demasiadamente os jogadores. Assim, decidiram que um acerto de 60% seria favorável aos formandos, seria razoável, né, aos formandos. Então, tem aí a situação, né, que seria o da esquerda seria favorável ao jogador, que o disco estaria no centro, no interno, e da esquerda, da esquerda seria favorável ao jogador e o da direita seria favorável aos formandos. No próximo slide, teremos um exemplo da tabela que deverá ser exposta na lousa pelo professor com os resultados finais de cada grupo. Então, vocês constroem uma tabela dessa, né, onde você tem todos os diâmetros aí, de 4 a 12, né, seguindo os números pares aí. E aí você tem as colunas que vocês podem estar anotando de 4 centímetros, por exemplo.
quantos grupos? Aqui foi baseado no lançamento de 200, né, de 200 lançamentos. Então, desses 200 lançamentos, com o disco de 4 centímetros, quantos ficaram no interior, que seriam os resultados favoráveis aos jogadores, e quantos ficaram tangentes, e quantos foram restantes, que ultrapassou ou saiu do quadriculado, né? Então, você teria essas três coisas para poder observar de cada um dos resultados. Eu peguei os resultados, que foi um experimento feito por uma professora de uma escola que fez essa atividade com 200 lançamentos, e ela adquiriu esses seguintes resultados aí. Com o disco de diâmetro 4 centímetros, ela teve 75,5% de probabilidade de ocorrer, né, de ser favorável aos jogadores, então seria desfavoráveis aos formandos, né, que teria pouca probabilidade aí não teria lucro. Com 6 foi 68,5%, com o disco de diâmetro de 8 centímetros, 62%, com diâmetro de 10 centímetros foi 50%, com diâmetro de 12 centímetros foi 38%, e com diâmetro de 14 centímetros houve favorável ao jogador de 32%. Aí vem as questões. A primeira, como os estudantes poderão determinar o valor do diâmetro D, que resulta em uma probabilidade favorável ao jogador de 40%? Então, por essa tabela aí, você já consegue visualizar mais ou menos, fazer uma estimativa de qual seria o valor desse diâmetro, né? Porque aí você tem uma correlação do diâmetro com a probabilidade, porque você pode montar, né? A gente teve uma ideia no webinário 1, e vocês vão ter agora, no ciclo 2, esse modelo, né, já bem pronto mesmo. Vocês vão chegar no modelo bem eficiente, em que você terá a probabilidade em função do diâmetro do disco. Então, vai dar para você fazer isso lá com mais precisão, mais exatidão. Mas aqui na nossa realidade, no experimento, a gente faz ideia de que esse disco ele deve ter um diâmetro entre 10 e 12, né? Porque 40% estaria entre 50% e 38%. Então, a gente tem essa estimativa. A questão é a segunda: se 500 discos forem vendidos na festa junina, qual será o provável ganho dos formandos? Se ele usar o disco com diâmetro, né, que vai favorecer, que é isso que a gente está procurando aí, entre 10 e 12, deve ser 11 ou alguma coisa, um pouco mais que 10, o disco com esse diâmetro, e garantir um favorecimento para os formandos de 60%, no caso, para os jogadores de 40%, ele teria aí de 500 discos, 40% que os jogadores converteriam em vitória seria aí 200 lançamentos. Por cada lançamento, eles ganhariam o investimento que foi de R$1, no caso seria de 200, e teria também esse mesmo valor em prêmio, que seria de mais 200, totalizando 400 dos 500, que cada disco custou R$1, sobraria R$100 para os formandos de lucro. O que muda no jogo se for feita a seguinte modificação, considerando agora: se o bordo do disco tangenciar o lado de um quadrado, a jogada não conta. E aí o jogador tem direito a jogar novamente. Qual a probabilidade de ocorrer esse caso? Com a tabela lá em cima, a gente já estava prevendo mais ou menos essa variação do problema, que a gente tem uma coluna só para colocar aqui os resultados que os discos ficaram tangentes. Então, vocês podem ir calcular essa probabilidade, por exemplo, do disco 4, do disco de 4 centímetros de diâmetro, qual a probabilidade dele tangenciar, e assim você faz com todos, e aí você pode calcular essa probabilidade, e aí você tem a situação de que é uma probabilidade, né? Porque, na verdade, o disco tangente não vai favorecer diretamente ao jogador, mas com essa variação,
ele ia ter a chance de jogar novamente. Então, ele teria uma probabilidade de acerto aí e seria calculado aqui na tabela com essa coluna dos discos tangentes aqui, daria para você ter essa visão. A última parte aqui da questão é você ter uma visão, né, experimental de qual seria esse diâmetro. Construa um gráfico da probabilidade do jogador ganhar em função do diâmetro dos discos. Ao unir os pontos, verifique com que curva se assemelha a essa função. Então, isso aqui também a gente já comentou, espero que tenha ficado claro lá, mas se não tiver, quiser falar. Eu tive uma alteração porque no gráfico eu tinha um erro, né? A projeção aí dos 40% estava sobre os 12%, e na verdade não deveria estar, porque 12 aqui, pela tabela, você tem a imagem de 38%, que seria a imagem de 12%. Então, na verdade, o de 40% está entre 10 e 12, né? Que deve ser 11 ou alguma coisa. Então, por aí você vê que a curva que modela provavelmente será uma função quadrática, né? Isso vai ficar claro lá no módulo 2 e vocês vão concluir isso lá. E daí, com o modelo, né, com a função da probabilidade em função do diâmetro, aí você vai ver que é uma função quadrática, e aí você vai trabalhar e encontrar todos os diâmetros e as suas respectivas probabilidades com exatidão. Então, das questões do disco, do jogo dos discos, foram essas duas primeiras atividades. Se tiverem algum comentário ou alguma coisa, pode fazer agora ou depois, enfim, fique à vontade aí. Agora, eu peguei algumas questões que a gente comentou sobre o segundo experimento, que foi a simulação da despoluição de um lago, né? De um lago modelo. E tem essas primeiras questões aqui que foi bem facinho, eu coloquei elas aqui mesmo para ficar, como eu já disse, né? Para ficar em um condensado das atividades, mas por isso mesmo, mas eu acho que ninguém teve dúvida nela, mas mesmo assim eu vou dar uma lida. Considerando que a mistura de água e café é perfeitamente homogênea, quantos litros de poluente foram retirados do lago modelo nesse experimento? Então, aqui, como a gente já comentou lá no experimento 2, né, a gente teve as hipóteses simplificadoras, e uma delas é a questão da mistura ser homogênea, né, do poluente ser homogêneo com a água, para poder facilitar. Então, nesse caso aí, quando você tira a quantidade de água, você vai estar tirando uma proporção da água límpida com a questão da concentração, né, do poluente. Então, como lá foi feito no experimento um copo de 200 ml para 1.800 ml, ou seja, de um copo para 9 partes, para encher lá o reservatório 1, a gente tem que 1 para 10 é 10%, a concentração de poluente é de 10%. Aí a gente conversou sobre isso também, a questão das frações, é um momento excelente aqui para tratar nessa ótica da porcentagem, no caso da concentração, ou, enfim, das partes, ou da própria porcentagem direta, né, que é 1/5 também, ou seja, 20% do total. Aí tem algumas maneiras que vocês podem fazer. Aqui tem uma sugestão, né? Foram retirados do lago modelo 2 copos de líquido, o que corresponde a um volume de 400 ml. Como a mistura é homogênea, que é a condição para a gente aqui, esses 400 ml contêm 1/10 de poluente, assim foram retirados 40 ml de poluente, né? Pode falar, como eu disse, né? Dividir em partes, em 10 partes, né? Ou os 400 ml dividido em parte vai dar 40 cada parte, e uma é de poluente. Depois de fazer isso, quantos mililitros de poluentes ainda ficaram no lago modelo? Se inicialmente tínhamos 200, se retirou 40 ml,
tem um total aí de 160 ml de poluentes. Calcule a quantidade de poluente restante no lago modelo após a segunda troca de água. Então, nesse caso aqui também foi mostrado lá, né, para ele lá, no outro lá, na atividade lá, que o que é constante, ou é um caso que a gente tem que trabalhar aqui interessante nessa parte, é isso, porque muitos alunos vão ter essa dúvida do que é constante, se é a quantidade de poluente que é retirado, ou se é, na verdade, o que é constante é a razão entre o poluente, a quantidade de poluente retirada em relação à quantidade de poluente que fica. Isso que é constante, e não a quantidade de poluente que é retirada. Então, essa dúvida é que deverá ser trabalhada. Nesse caso, eles vão verificar. Pode trabalhar também nessa segunda parte aí, na mesma ideia que eu falei, a questão de você trabalhar a concentração, né? A primeira concentração, você tinha 200 ml de poluente em 1.800 ml de água, tinha aí 10%, né, nos 2 litros aí, era 200 nos 2 litros no total. Agora você tirou 40 ml do poluente, mas você ainda continua tendo os 2 litros de água no reservatório, então essa concentração muda, e aí você tem, então, 160, tinha ficado 160 ml lá. Então, você pode ver agora qual que é a concentração em relação ao que você tem. Você vai ver que a concentração agora é de 8%, e aí pode trabalhar a mesma coisa, né? Dividir em 100 partes, em cada 100 partes, 8 vai ser de poluente, e o restante vai ser de água límpida. Então, se você for colocar agora, se tirar o copo de 200 ml, você pode estar dividindo em 100 partes, e aí você vai ter 2 partes, né? Em cada parte, aí você vai ter 8. E aí, no caso, você vai ter 16 ml em cada copo. Como são 2 copos que você vai retirar um total de 32 ml. Mas aí você procura a melhor maneira que você acha que o seu aluno vai entender lá, para poder calcular, ou também pode calcular sempre isso, né? 160, que é o que tem, menos 20% do que tem, que vai ser 132, que vai ser 160 menos 32, vai ficar um quantitativo de 128 ml é, de poluente. E aí já começa também, talvez, trabalhar com o aluno já a questão, induzir ele a perceber, né, se ele pegar os 40 que tirou e dividir pelos 160 que ficou, e agora tirar os 32 da segunda vez e dividir pelos 128 que ficou, para ele já começar a perceber essa constante aí. A próxima atividade 4, depois de todas as 5 trocas, o que você observa com eles para pensar nessa situação, né? O lago modelo encontra-se totalmente límpido, aí aqui ele vai com certeza tirar essa dúvida se ele acha que o que é constante é a quantidade de poluente que ele retira. Ele vai, depois da quinta troca, essa quinta troca foi com esse objetivo, dele perceber que, mesmo depois que ele fez 5 trocas, que no caso que equivale, né, pela nossa hipótese simplificadora lá, a 5 dias de despoluição do lago, que cada troca que é 24 horas, então ele vai perceber que a água não está totalmente límpida, né? E aí ele pode estar pensando, então, que essa coisa não é constante, porque senão 40 ml saindo cada vez, 5 vezes 40, daria os 200 ml, e aí, então, teoricamente, não teria mais nada lá. E aí tem aquela tabelinha lá que vocês vão fazer para ele poder conseguir enxergar o padrão, né? Eu acho que ficou clara essa tabela também, eu expliquei lá no webinário, mas se quiser comentar também, fique à vontade, para você poder chegar nessa relação, que é uma relação que não é muito eficiente, conforme a gente conversou, porque ela sempre vai depender de um termo anterior para você descobrir o próximo. Então, se eu quero, por exemplo, descobrir aqui quantos que está no quinto dia, quantos poluentes está no quinto dia, para N igual que 5, eu vou precisar
da quantidade de poluente que está no quarto dia, porque eu vou ter lá, eu sei que no quinto dia eu tenho que ainda vai ficar 4/5, 80% do poluente anterior. Então, aqui o N mais 1 vai ser o AN menos 1/5 de AN, que vai dar 4/5 de AN. Então, sempre vai depender do termo anterior, que aí é aquela questão que a gente falou, que o modelo não está muito eficiente por conta disso, apesar de resolver parte dos nossos problemas, né? Porque, mesmo assim, por etapas, você acaba concluindo. Atividade 5 é uma atividade interessante para você praticar em sala de aula com seus alunos. Pense agora na seguinte questão. Suponha que um aluno seu firme erroneamente que o volume de poluente eliminado no experimento, e não a razão, é constante. Como já discutimos, esse é um erro comum. Formule uma questão, uma sequência de perguntas que ajude a esclarecer este ponto e anote no espaço abaixo. Então, nesse caso aqui, o importante é que essas questões que você pode formular podem ser. Eu vou trazer algumas sugestões aqui de perguntas que você possa estar fazendo, induzindo o seu aluno, mas você pode fazer diferentes perguntas da sua maneira. Você pode, inclusive, criar as suas que você achar propícia lá. O que é importante é que as perguntas elas ajudem o próprio aluno a tirar da cabeça, né, desconstruir o fato de que o que essa ideia errônea que ele pode ter, que o que é constante aí é a quantidade de poluentes, né, que ele retira do lago. E aí ele vai ver depois com as 5 trocas, por exemplo, que o lago não vai ficar totalmente limpo. Isso aqui é interessante, as perguntas. Não precisa ser exatamente essas perguntas que eu vou colocar aqui. Se você tiver outras, você pode fazer. O objetivo é que você faça com que ele enxergue que o que é constante lá não é a quantidade poluente, e sim a razão da quantidade poluente que sai com a quantidade poluente que fica. Então, aqui tem algumas questões, né, que você pode fazer, que talvez o aluno vai conseguir, pensando nesses questionamentos que você está fazendo, ele vai começar a enxergar algumas coisas. Por exemplo, quantas trocas de água poluída por água limpa você acha que serão necessárias para que o lago modelo esteja despoluído? Essa questão de despoluído tem que ficar clara também, né? Se ele despoluído e totalmente límpido são coisas um pouco diferentes. Um lago ele pode ser despoluído e necessariamente ele não precisa ser necessariamente totalmente isento de poluente, né? O que tem que acordar aí é o quanto de poluente tem. Quanto de poluente vai ter na água que é considerado nocivo para a saúde dos seres que ali habitam, que vivem de lá, dos seres vivos naturais e da comunidade toda lá, né, que depende daquele ambiente. Vamos experimentar realizar essas trocas e verificar a sua hipótese? Então, aqui na primeira, pergunta-se quantas trocas de água poluída por água limpa pode ser trocado, né, pode ser feita para despoluir. Aí ele deve citar uma quantidade lá, vamos supor 10. Aí tem que ser uma quantidade, ele não pode citar, por exemplo, 1.000, porque se for 1.000, a gente vai precisar do ciclo 2 para poder verificar a hipótese dele. Mas se for poucas, geralmente vai ser poucas ali, ele vai, você pode pedir para que ele possa estar fazendo essas experiências aí, né, essas trocas, e ele mesmo vai perceber se realmente o lago vai estar totalmente despoluído ou se ainda vai ter vestígio de poluentes lá. Quantos mililitros de poluentes foram eliminados na primeira troca, né? Você pode também perguntar isso para ele poder comparar. Por exemplo, na primeira foram retirados 40 ml. E na segunda, né? E quantos mililitros de água você adicionou? Para ver a questão
do condensado lá, né? De quanto poluente, por exemplo, da primeira troca você tinha 10%, e na segunda manteve isso, você repondo, ou vai diminuindo isso, né? A concentração, na verdade. A quantidade poluente no lago modelo continua a mesma depois da primeira troca e de água? Aí ele também vai estar observando isso. Será que em um segundo momento, quando há mais água e menos poluente no lago modelo, se você retirar 2 copos de água poluída do lago, estará retirando a mesma quantidade poluente que da primeira vez? Esse questionamento eu acho que vai fazer com que ele perceba essa falha dele. E aí você pode estar criando outras também. A próxima atividade aqui é sobre as hipóteses simplificadoras. Eu trouxe aqui para a gente, né, um caso interessante para a gente estar sempre lembrando, né, que é baseado nisso, é que esse experimento é possível de ser realizado. Então, o que a gente considerou lá? A poluição pode ser eliminada naturalmente pelo lago, então a gente não está falando de qualquer poluição, é aquela poluição que os próprios agentes naturais lá dão conta de despoluir. A outra, aquela que eu já mencionei, inclusive, hoje, que é a concentração de poluentes na água é homogênea, para que você possa fazer essa troca, aí, essa relação da proporcionalidade. E a taxa de despoluição constante em relação ao tempo, né? Sempre você vai tirar os copos de uma vez, então não tem como você estar tirando isso continuamente, tem que se tirar pontual, então é como se fosse no final do dia, passadas as 24 horas, aí você tem que os poluentes eliminaram 20% os agentes lá, despoluidores, eliminaram 20% dos poluentes. Aqui também, cada vez que você retira 2 copos, você eliminaria 20%, né? E o outro é a questão do tempo ser discreto, né? Porque a gente está tendo essa consideração aqui também, porque a gente está colocando os períodos, né, de 24 em 24 horas, ou seja, de retirada a retirada. Então, você não tem meia retirada, nem 1,7 retirada, você tem uma retirada ou 2 retiradas, e cada retirada ali de 2 copos representa um dia do experimento. Atividade 7, organizando dados. Isso aqui também foi uma coisa que a gente falou, vou passar bem rápido aqui, né? Porque está lá no outro, foi só para condensar aqui mesmo. Atividade 8. Quando, afinal, o lago estará despoluído? É uma questão interessante, coloquei aqui de novo, foi comentada lá, né? A ideia assintótica é uma ideia interessante para que o aluno obtenha, quando você estiver fazendo esse trabalho com ele. O lago ficará totalmente isento de poluição em algum momento? Reflita sobre a resposta dessa questão com base nos dados da tabela do slide anterior. Então, aquela questão que aqui você vai, que eu falei que é interessante que você decida com ele, e aí deixa claro para ele a diferença de um lago ser despoluído e do lago está totalmente isento de poluentes, né, que são coisas um pouco diferentes. Despoluído, ele poderá ser, né, vai depender do que vocês vão acordar lá, do que seja despoluído, de que seja um lago que é sustentável, que você pode voltar a beber da água, a usar a água, a pescar, enfim. Mas nunca ele vai ter zero de poluição. Pela tabela anterior, você vai ver lá que a quantidade de poluentes naquele momento vai ser 4/5 da quantidade de poluentes do dia anterior, da etapa anterior. E na etapa anterior, nunca, como a etapa anterior nunca será zero, então a próxima também zero nunca vai. Mas, enfim, vai tender a zero. Então, essa aí foi a última sobre o segundo experimento, e agora eu peguei algumas questões também sobre o último experimento, que foi sobre o ladrilhamento, né? Que é um experimento, eu acho belíssimo, eu acho interessante, né? Aqui é a questão da geometria, você vai trabalhar. Eu tenho certeza que os alunos vão gostar de trabalhar, porque é lúdico, de quebra-cabeça, pode pintar, pode, enfim. E, enquanto isso, pode estar trabalhando. Eu coloquei uma sugestão de atividade aqui
para vocês usarem no início, né, na questão dos polígonos, porque aqui vocês vão trabalhar os polígonos. Eu dei a sugestão lá no webinar, a questão do Tangram, né, que é interessante para você trabalhar, e também você pode pedir para eles estarem pesquisando, porque como o objetivo seu aqui vai ser chegar nos polígonos regulares, então você pode estar induzindo eles a ir para a internet para pesquisar sobre os polígonos regulares, e eu listei aqui alguns aspectos desses polígonos que são interessantes para você conduzir o aluno a conhecer nesse momento aí, né? Então, listei alguns polígonos aqui, né? O triângulo, o nome é o número de lados, que é 3, o número de diagonais é 0, e o ângulo interno, que são informações importantes, inclusive o ângulo interno é necessário para você trabalhar o ladrilhamento. O outro aqui, o quadrado, tem 4 lados, 2 diagonais, e cada ângulo interno 90 graus. O pentágono regular, 5 lados, 5 diagonais. Tem uma curiosidade aqui, né? O único polígono regular que coincide o número de lados com o número de diagonais. E cada ângulo interno do pentágono é de 108 graus. O hexágono, que é um polígono regular de 6 lados, tem 9 diagonais e cada ângulo interno dele mede 120 graus. Obviamente, aqui seria interessante você trabalhar com ele aqui nos padrões, né? Que a gente já comentou também na questão do número de diagonais. Aí eles devem enxergar os padrões, que cada vez sairão n-3 diagonais, e aí você pode estar trabalhando com ele, multiplicando pelo número de lado, para que coincide com o número de vértices, dividido por 2, porque cada diagonal é contada 2 vezes, e aí é um problema interessante também para você trabalhar com contagem, né? Na análise combinatória, se for o caso. E aí eu peguei aqui um polígono de n lados, né? Um n-ágono, com número de lados n, aí tem a relação matemática da diagonal que poderá chegar com eles, né? Observando os padrões, n, que é n-3 diagonais de cada vértice, dividido por 2, e o de cada vértice que a gente comentou no último webinário, né? Que foi n-2 triângulos de cada polígono, vezes 180, que é a quantidade da soma dos ângulos internos de um triângulo, dividido por n, porque o polígono é regular. Aqui eu coloquei uma sugestão de nomes interessantes de polígono, né? Porque a gente não conhece, e agora com a internet é muito interessante fazer isso, porque a gente não domina mesmo, e é interessante saber, conhecer e soltar eles lá para poder pesquisar. Então, eu trouxe alguns nomes aqui que é interessante para pedir eles, para induzir eles, né? Apresentar para eles alguns e pedir eles para pesquisar, por exemplo, o que é um tridecágono. Aí ele vai lá, está pesquisando, é um polígono de 3 lados, aí ele vai estar observando. E um heptacontacaedigno, é um nome enorme que dá um travamento na língua da gente, que é um polígono de regular, né? Isso aqui são polígonos regulares, polígono regular de 72 lados. E um quilógono, né? Quilógono já tem ideia, porque de quilo, de 1000, né? Então, um polígono regular de 1000 lados. E aí eles vão ter alguma curiosidade para saber os ângulos internos, a questão da diagonal, e aí você já tem a relação matemática, pode estar deixando eles estar descobrindo isso também. E o último aqui que eu trouxe, que eu achei bem interessante, né? Que é o gulgógono, que é um polígono regular de um número de lado muito, né, com um gugol de lados, ou seja, 10 duotrigintilhões de lados. É muito, esse número aqui é 10 elevado a 100. Enfim, é muitos lados, ele está próximo, muito próximo de uma circunferência, que também é uma coisa interessante, que você pode trabalhar com eles até o limite, né, na questão assim, do raciocínio assintótico também, até onde que isso pode ir. Então, o ângulo interno desse polígono aqui, ele está muito próximo de 180 graus, não pode chegar a 180, como você pode trabalhar com ele, mas está muito próximo de 180.
Então, algumas curiosidades para poder eles começarem a viajar um pouco, para depois trazer eles para o plano de novo, né? Então, em seguida, liste nomes curiosos de polígonos regulares. Pode apresentar alguns, assim, que não é comum, e aí induzir a curiosidade deles para eles irem para a rede e aí eles já pesquisarem o que eles acham, de tantos lados. Aí eles pesquisam lá e vão encontrar lá. Observe com atenção, é outra coisa interessante, né, que eles vão ver as estruturas desses nomes, né, porque todos sempre vai terminar com gono. E isso quer dizer o quê? Vem do grego e significa ângulo. E a primeira parte sempre vai estar relacionado com a quantidade de lados que o polígono possui. Essa atividade 10 eu trouxe porque eu encontrei ela na prova do Enem, de 2012. Eu achei interessante que é bem a matéria que a gente está trabalhando com a nossa discussão. É mais que o suficiente de realizar, e é uma questão do Enem, assim, que poderia estar preparando também para eles, e eles verem que também ajuda eles em questões de prova e tal. Então, achei. E tem mais também, eu vi outras lá, mas a gente também não teria tempo, né, para discutir muitas aqui. Depois podem pesquisar também lá no Enem, que eles abordam essa questão do ladrilhamento sempre lá. Na construção civil, é muito comum a utilização de ladrilhos ou azulejos com a forma de polígono para o revestimento de pisos ou paredes. Entretanto, não são todas as combinações de polígonos que se prestam a pavimentar uma superfície plana, sem que haja falhas ou sobreposições. Acho que a palavra aqui não sei se está correta, sobreposições de ladrilho, como ilustram as figuras. A tabela traz uma relação de alguns polígonos regulares com as respectivas medidas de seus ângulos internos. Então, eles trouxeram lá, né, o enunciado dos nomes, né? Tem o triângulo, quadrado, pentágono regular, hexágono regular, octógono regular, eneágono regular. E os ângulos internos, né? 60, 90, 108, 120, 135, 140 do eneágono. Aí eles trouxeram aqui 6 polígonos regulares e o questionamento é o seguinte: se um arquiteto deseja utilizar uma combinação de 2 tipos diferentes de ladrilhos entre os polígonos da tabela, entre esses polígonos aí, sendo um deles o octogonal, o outro tipo escolhido deverá ter a forma de um. Obviamente que essa questão aqui era de opções, né? O Enem sempre tem 5 opções, então o octógono já era garantido aqui, então eles teriam a letra A, B, C, D e E com os polígonos triângulo, quadrado, pentágono, hexágono e eneágono. Para eles perceberem, então, usaria aí o que a gente já tinha trabalhado, né? Se eu tenho que usar um octógono, eu teria que completar isso com pelo menos mais um polígono diferente do octógono, porque está querendo aí que seja semi-regular e não regular. Tem que usar outro. Mas seria só um octógono, por exemplo, porque 135 graus um octógono. Se você pegar 360 menos 135, aí você vai ter 225. Você não tem um outro regular que vai colocar aí para completar. Mas se você pensar em... E isso, né? Porque a gente está sem tempo aqui também, mas se você tiver com as próprias peças lá, você vai montando o quebra-cabeça e vai fazendo o experimento para ver qual é que dá, qual é que não dá. Essa é a ideia, né? Aqui você depois vai verificar que você vai ter que usar 2 octógonos, que vai somar aí 270 para 360, vai ficar faltando 90. Aí sim você teria o quadrado para responder o questionamento lá, para completar o revestimento sem ter nenhum buraco ou nenhuma sobreposição. E ficaria assim, né? Um quadrado com 2 octógono, e aí você poderia estar também trabalhando a questão do bom comportamento, para ver os vértices, os tipos de vértices, e etc. Se quiser interromper, gente, pode ficar à vontade, né? Como eu disse, se não tiver ninguém interromper, eu vou seguir, tá? Mas só tem 12 atividades, essa aqui é a penúltima. É possível ladrilhar um plano sem haver espaço ou sobreposição de ladrilhos em forma de polígono regular,
fazendo uso de pelo menos um ladrilho na forma pentagonal, essa aqui também é uma que a gente já fez lá, a gente viu lá que não é possível, né, na forma pentagonal, ou vai faltar 36, ou vai graus, ou vai ter sobreposição, e eu trouxe aqui mesmo para, como eu disse, para o condensado. Agora teve uma inédita que eu trouxe a B, que é possível ladrilhar um plano sem haver espaço ou sobreposição de ladrilhos em forma de polígono regular, fazendo uso apenas de ladrilho na forma heptagonal? Então, você pode verificar quanto que é o ângulo interno de um heptágono, você vai ver regular, você vai ver que não vai ser possível usar não apenas só a questão de ser todos heptágonos, não vai ser, porque o ângulo interno de heptágono não é um fator de 360, né? 360 não é um múltiplo dele, você já vai descartar, mas mesmo se você construir a peça, que eu não pedi nas peças aí dos polígonos, mas se tiver, se for lá, se quiser levar para a sala de aula, pode pedir para eles construírem e montar quebra-cabeças com os outros, que vai ver que não vai ter esse encaixe. Então, ou vai sempre sobrar um espaço, ou vai sempre ter uma sobreposição. Certinho? Então, Daniel é dono de a última questão aqui. Daniel é dono de uma lanchonete que é conhecida, dentre outros aspectos, por causa do uso de uma decoração arrojada. Na reforma de um dos banheiros, ele decidiu surpreender seus clientes ladrilhando suas paredes de uma forma especial. Para isso, planeja encomendar 3 tipos de ladrilhos, sendo um deles um hexágono regular, com o objetivo de construir um ladrilhamento semi-regular, então não pode usar só hexágono, não havendo a comercialização de ladrilhos triangulares em sua região, Daniel resolveu usar apenas ladrilhos que tenham número de par de lados. Se fosse, então, seria quadrado ou hexágono, né? Ou não pode usar só hexágono, ou octógono, ou dodecágono, enfim, ou que tenha par de lados, né? Como faria esse planejamento? E quais os tipos de polígonos que encomendaria? Em seu planejamento, considere o padrão de ladrilhamento 6LM. Eu coloquei 6LM aqui para ser para você ver que já está garantido, que é o hexágono, 6 lados, agora o L e o M você pode encontrar baseado, né, nos seus experimentos, lá também no webinário, lá no material, tem essa sugestão, né? Ficou lá para você, a gente comentou 3, e ficou para vocês descobrirem mais 5, com certeza esse aqui deverá estar lá, né? Esse tipo. E aqui você pode verificar, porque você tem o hexágono, que é de 120 graus o ângulo interno. Se você for usar você precisa de 360 menos 120, você vai ter 240. 240, se você for usar mais um hexágono, você terá que usar 3, né? Porque 2 já dá 240, faltaria o 120, que só o hexágono completaria. E como você não quer ele regular, você quer semi-regular, aí não vai poder usar 2 hexágonos, que, consequentemente, você teria que usar 3. Então, você tem que usar apenas um hexágono, e aí você tem que procurar outros que somaria 240, né? E aí, como sugestão lá, eu acho que a gente já comentou lá que você poderia usar o dodecágono, que é 150, ficaria faltando 90, que daria um quadrado, e aí vocês chegariam nessa conclusão. Não tão rápida conclusão como eu cheguei aqui por conta do tempo, mas você pode estar fazendo isso com os seus alunos. Então, era isso, tá? Espero que tenha revisitado aí para vocês o que a gente falou, né? Dos experimentos, as atividades. Se vocês tiverem feito alguma, ou tentado, ou tentar praticar, quiser falar, perguntar da dificuldade, falar de curiosidade ou dificuldade, aí vocês podem ficar à vontade. Eu vou estar disponibilizando para vocês esse slide lá na 4ª semana, onde vocês vão ter todas essas questões lá juntas para você poder aplicar. Pois não, Alexandre?
É só para avisar o pessoal que o link da lista de presença já está no chat. Então é isso. Alguém? John, Pois não, Alexandre. a aluna Jane Silva perguntou no chat que ela não tinha 200 moedas, que lançou 20, registrou e continuou lançando. Se tem algum problema. Na verdade, não seria 200 moedas, né? São só 10 moedas. São 200 lançamentos. Ela vai pegar 10 moedas e vai lançar 20 vezes. Ela pode pegar 5 moedas e lançar mais vezes. O que é interessante é que faça os 200 lançamentos. Se ela pegar 5 moedas, ela vai ter que dobrar, ela vai ter que fazer 40, vai ter que lançar 40 vezes. A ideia da quantidade de moedas é diminuir a quantidade de lançamentos. Mas não é ter 200 moedas, porque se ela tiver 200 moedas, ela vai lançar uma única vez e o tabuleiro para comportar 200 moedas. Não é essa a ideia, não é ter 200 moedas, é você fazer 200 lançamentos. Você poderia fazer 200 lançamentos até tendo uma única moeda, mas só que você vai ter que fazer 200 vezes, uma, duas, três, então aí é ruim. Então agora se você tiver 10 moedas, que é um número razoável, não é um número tão grande e impossível de se conseguir, aí você lançou 10 moedas, tem 10 lançamentos, 20, 30, 40 e até 200 lançamentos. Ficou claro aí? Eu esqueci o nome de quem perguntou. Foi a Jane. Jane. Ficou claro, Jane? Ou você está sem microfone? De nada. Ok. Importante que você entendeu. Igual os botõezinhos, né? Lá a gente colocou os botões. Vai na loja de aviamento, compra 10 botões do normal e do pequeno lá, e lança. Os botões mesmo, pode comprar até mais, se quiser, para dar menos lançamento, mas eu acho que 10 é o que eu falei, é um número razoável. Mas, por exemplo, comprar 20 botões, vou lançar dependendo do tabuleiro, porque se for muito pequeno, não é muito legal lançar 20, né? E aquele lá que a gente, que é do experimento, é de 42 centímetros, é um quadrado de 42 centímetros de lado, então não é muito. Então, não é interessante também colocar muito de uma vez só. Né? 10 eu acho que é um número razoável. No caso dos botõezinhos pequenos, por exemplo, de roupinha de bebê, eu acho que tudo bem pensar em, acho que 20 daria para lançar e ficaria confortável. Aquela coisa que a gente falou, se estiver lançando, tiver sobreposição, tira e lança novamente. Né? Agora, a moeda de 25 centavos, se você já pegar 20 moedas, já vai ser muito pelo tabuleiro que você tem. Né? Se fosse na sala de aula, não. A sala de aula é grande, então você pode pegar lá. Só que o disco também da sala de aula não é de que a gente falou, né? De centímetros, já é de tão pequeno, igual a gente falou. É um pouco maior, né? Você tem até de 14 centímetros de diâmetro. Então, porque isso é proporcional também, né? Geralmente o tamanho do tabuleiro que você tem. Mas para o nosso experimento é 10 moedas para 200 lançamentos. Rosberg comentou no chat aqui que se o aluno estiver vendado durante o lançamento das moedas, o processo seria ainda mais aleatório, apesar da dificuldade de direcionamento. Muito interessante a posição dela, né? Muito legal, porque o que a gente preocupa é essa questão da aleatoriedade. Então, isso vai ajudar, de fato, a ele, o experimento dele ser mais aleatório, mais original, e a realidade, com certeza, vai ser mais próxima. Né? Porque realmente é aquela coisa que a gente comentou, não pode ter uma tendência, a gente tem que garantir que o evento seja aleatório. E essa questão aí ajuda mesmo, de fato, muito bom, bem colocado.
Antônio, não tendo mais dúvidas, eu vou encerrar a gravação. Uhum. Fique à vontade para finalizar aí no momento que você quiser. Ok, então.